Eu creio que hoje vai ser um culto de libertação, de cura e de restauração. Você crê? Então vamos fazer essa oração? Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Senhor Deus e Pai, eu oro, Pai, por cada pessoa que está aqui hoje. O Senhor conhece o desejo, o Senhor conhece o coração de cada um aqui. Por isso, Pai, eu te peço para que o Senhor traga resposta, traga direção, Pai, e a Tua palavra para cada um hoje. Eu te peço no nome de Jesus que o Senhor traga essa restauração que cada um precisa. Traga luz, Pai, aquilo que está oculto no coração de cada um. Em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui entre nós. O Senhor é bem-vindo. Nós abrimos o nosso coração para receber, Pai, da Tua palavra agora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo. Amém. Pode se assentar. Hoje eu estou aqui para conversar com você sobre um tema que vem do coração de Deus. Eu acredito que o que muda realmente na nossa vida, enquanto igreja, em uma reunião, é a fé. A palavra fala que em um determinado momento na vida de Jesus, em um lugar, ele não pôde fazer muitos milagres ali, porque o povo não tinha fé. Ou seja, tudo depende do quanto você crê, do quanto você toma posse da palavra de Deus na tua vida, para que esses milagres se realizem. Por isso, você está com o coração aberto hoje? Amém. Então Deus vai falar contigo. Quero falar com você sobre o tema a verdadeira batalha. Em 1 Coríntios 6,19, está escrito assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Então nós somos corpo, alma e espírito, certo? Nós cuidamos do nosso corpo como? Fazendo exercício físico, cuidando da nossa alimentação. Nós cuidamos do nosso corpo dessa forma. Muitas vezes as pessoas, elas pegam esse versículo falando do templo do Espírito Santo e elas olham para detalhes, a cor do cabelo da pessoa, isso, aquilo. E muitas vezes a pessoa não cuida do corpo, que é o templo do Espírito Santo dela, porque o colesterol está lá em cima. É preciso a gente cuidar da nossa saúde. Então nós cuidamos do corpo com a saúde física. A alma, que é quem nós somos, nós também precisamos cuidar, que é a saúde emocional, que é a saúde mental, que nós precisamos ter esse cuidado também. E nós somos espírito. Aqui eu não estou falando do Espírito Santo, estou falando do nosso espírito. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas existem esses dois mundos, o mundo físico, que é aquilo que você pode ver, que é o que você pode tocar, que é a realidade que você está inserido, talvez o trabalho que você tem, a família que você tem, esse é o mundo físico. E também tem o mundo espiritual, que nós não podemos ver. Alguns de nós podem sentir, outros podem ver alguma coisa, outros podem ouvir, mas o fato é que esses dois mundos estão acontecendo. E nós somos influenciados pelo mundo espiritual, porque a nossa origem vem de Deus. A nossa origem é Deus. Nós somos espírito também. Então nós somos influenciados pelo mundo espiritual. Muitas pessoas às vezes vêm com problemas e elas dizem que é inteiramente de origem espiritual, ou muitas vezes o problema é espiritual e a pessoa diz que é um problema físico. Enfim, eu acredito que muitas vezes, porque a gente não cuida às vezes do nosso corpo físico, porque a gente não cuida da nossa alma, da nossa saúde mental, essa falta de cuidado nestas coisas, no corpo e na alma, pode sim deixar com que a gente fique mais suscetíveis a ataques espirituais. Então, nós somos alma, nós moramos dentro desse corpo e nós temos essa parte dentro de nós, Deus dentro de nós, que é o Espírito. Então, todo mundo tem a sua consciência, certo? Mas a consciência não é necessariamente a voz de Deus, a voz do Espírito.
Por que eu digo isso? Porque a consciência às vezes pode ser falha. A sua consciência, ela foi desenvolvida de acordo com a maneira que você foi criado. Baseado ali nos parâmetros que os pais de vocês muitas vezes colocaram ali. Existem muitas crianças, por exemplo, que desde muito pequenas foram abusadas sexualmente. E para elas aquilo não é errado. Muitas crianças até gostam dos abusadores. Por quê? Porque é muito pequena. Ela não tem a consciência bem formada. Então aquela consciência, ela está falha. Aquilo para ela não é errado. Ela não sabe, não tem noção do que está acontecendo. Então sim, a nossa consciência, ela pode ser falha, muitas vezes, de acordo com a maneira que nós fomos criados, certo? Porém, quando a gente conhece Jesus, o Espírito Santo coloca a mão na nossa consciência. É como se ele chacoalhasse ali a nossa consciência e nos despertasse. Então nós estávamos mortos espiritualmente, a gente passa a viver, porque o Espírito Santo coloca a mão ali na nossa consciência, é como se ele dissesse, vamos trabalhar juntos. Então a nossa consciência, conhecendo a Jesus, conhecendo a palavra, ela vai sendo como se fosse assim, redimida. E aí o Espírito Santo pode usar a nossa consciência para que a gente conheça a vontade de Deus. É por isso que muitas vezes você tem lá uma decisão para tomar e dentro de você a tua consciência, sendo usada pelo Espírito Santo naquele momento, diz, não tome essa decisão. Vai para cá, não vai para lá. Vai para cá. Efésios 6, 10 ao 13. Vamos ver o que está escrito. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Olha só, nesse versículo está aqui exposto qual é a nossa verdadeira batalha. Que ela vai além do corpo físico. Então a nossa luta, ela deve ser contra o mal. Então não é contra a pessoa, não é contra A, B, C ou D, contra partido, contra facção, não. A nossa luta é contra o mal por trás das pessoas, por trás das situações. Os espíritos malignos influenciam a vida do ser humano para, através do pecado que o ser humano comete, trazer falência, trazer miséria, trazer a doença, trazer muitas vezes o vício, para que haja essa prisão. Então a nossa luta deve ser contra o mal por trás dessas situações. A nossa luta deve ser sempre se posicionando em Deus. Você está entendendo? Amém. Isaías 59, 2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Olha só, nesse versículo é exposto o que faz separação do ser humano e de Deus, é o pecado. Quando a gente vai lá em Gênesis, na Bíblia, no princípio, Adão e Eva cometeram um pecado, certo? Eles ouviram a serpente, eles comeram do fruto, e eles não morreram fisicamente. Não houve essa morte no seu corpo físico. Porém, eles foram expulsos do jardim e o seu espírito morreu. O pecado, a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então o diabo, que é o nosso inimigo, o nosso adversário, ele quer que o espírito seja morto, que o nosso espírito seja morto. Porque nós nos comunicamos com Deus pelo Espírito. Esse ataque é contra o relacionamento com Deus. Por isso que a essência de uma guerra espiritual não é expulsar demônios,
Não é oração disso, daquilo. A essência da guerra espiritual é trazer de volta a presença de Deus. É restaurar o relacionamento com Deus. Esse ataque contra a vida das pessoas é para que a comunhão que ela tenha com Deus seja destruída. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa estava falando como foi quando ela se mudou de casa. Que ela se mudou e ela fez uma limpa na casa dela muito grande, e ela estava contando que quando ela se mudou, ela separou na rua, deu um montante de coisas e tal. E aí eu conversando ali, que eu gosto de fazer isso todo ano. Todo ano eu faço uma limpa na minha casa, eu contando. Todo ano, no final do ano, eu vou em todos os armários da minha casa. Vou dar um exemplo, tipo na cozinha. Eu tiro tudo de dentro dos armários, tudo. Eu limpo. Aí eu tenho um monte de caixa organizadora. Aí eu tiro tudo dentro das caixas, eu limpo. Eu começo a colocar tudo de volta e organizar tudo. E ali tu já faz uma limpa, tu já tira o que tem que tirar. Todo ano eu passo a limpa na casa inteira. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim, tem que limpar a casa. Se você conhece alguém que está aí que não gosta de limpar a casa, tem que limpar a casa. Sabe por quê? Porque o diabo, ele habita na sujeira, na imundícia. Tanto espiritual quanto física, tá? Pastora Cleonice e pastor Jairo podiam pregar mais sobre isso. Mas realmente o diabo gosta de um ambiente sujo. E eu não quero que o diabo habite na minha casa. Então, todo ano é uma limpa. A sujeira, claro, você deve interpretar como algo físico, que você tem que limpar a tua casa, porque o diabo gosta, é uma brecha. Tua casa suja, tua casa imunda, é uma brecha para os espíritos estarem ali. Às vezes, a pessoa tem muita perturbação na casa, às vezes é muita briga, é aquela que não tem paz. Mas também a pia está uma crosta de sujeira grossa assim. Não dá. Tem que limpar. Então, nós podemos sim interpretar essa sujeira de uma forma física, mas também nós podemos interpretar como o pecado. Por isso que é tão importante colocar em ordem a nossa casa. Olha para a pessoa do teu lado mais uma vez, diga, põe em ordem a tua casa. João 14, 23... está escrito assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Pôr em ordem a casa é fazer o que tem que ser feito. É a obediência na palavra, a palavra na prática. Por isso que Jesus falou, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E eu e o meu Pai vamos entrar nele e fazer morada. Por isso que é tão importante colocar em ordem a sua casa. Tirar a sujeira do pecado. Para que a tua casa, o teu corpo fique em ordem, a tua alma fique em ordem. E a gente só faz essa limpa na casa. A gente só tem disposição de fazer uma limpa profunda na nossa casa, que é como esse exemplo que eu usei do final de ano, que é cada armário, tu ir lá e tirar tudo. A gente só faz isso se a gente ama a ordem. É preciso amar a ordem. E Deus é um Deus de ordem. Então, quando você vai entendendo mais sobre o que vai acontecendo na vida das pessoas, a gente consegue aprender com a palavra que existem espíritos territoriais, existem espíritos malignos territoriais, que eles vêm muitas vezes através de idolatria, através de feitiçaria, em um lugar, né? E ele gosta daquele lugar especificamente. E também existem os espíritos familiares, que são espíritos que acompanham gerações, muitas vezes,
de famílias para influenciar as pessoas a cometer certos tipos de pecado. E quando as pessoas pecam, elas atraem sobre elas essas maldições hereditárias. E aí essas maldições, elas vêm como? Através do pecado. Então, por exemplo, a pessoa às vezes tem uma maldição na vida dela de escassez. Escassez, pobreza, miséria. Aí você precisa, como que você consegue ver se é uma maldição? Você precisa ir lá para os antepassados. Você olha lá, o tataravô morreu, não tinha nada. O vô morreu, não tinha nada. O pai está ali, não tem nada, nunca construiu nada. O filho não consegue construir nada. Então a pessoa pode trabalhar, a pessoa pode ser honesta, a pessoa pode ganhar muito dinheiro, mas ela não retém. Porque tem essa maldição sobre a vida dela, que veio através de pecados geracionais, que esses espíritos familiares influenciam a pessoa a manter esse círculo, esse vício desse pecado. Existem espíritos familiares de vício, de suicídio, de doenças, e aí você vai vendo os históricos. Às vezes a família toda sofre de tal doença. Às vezes, vários membros da família já cometeram suicídio. Vários membros da família são viciados. E aí você consegue ver que existem esses espíritos familiares que acompanham pessoas para fazê-las pecar, para influenciar a pecar. E no momento que a pessoa peca, ela traz sobre ela. Isso gera, muitas vezes, o caos na vida da pessoa. Certo? Ela vive esse caos que ela não gostaria de viver. Mas eu te digo, o caos, ele pode te dar autoridade. Ele pode te dar autoridade. Só que você não pode permanecer no caos. O que eu quero dizer com isso? Que as situações caóticas que você vive é para que você tenha autoridade naquilo. Então, se você viveu uma vida até agora debaixo de uma maldição hereditária de miséria, um caos na vida financeira, você pode ter autoridade nesse assunto. Só que é preciso fazer o quê? Limpar a casa. Uma perda, um luto, uma derrota pode te dar autoridade. Muitas pessoas veem perdas como fracasso. E não. O luto pode te dar autoridade. Autoridade de cura. O luto pode te dar autoridade para erguer pessoas. Você pode viver isso, só que você não deve permanecer no caos. Para receber essa verdadeira autoridade, você tem que limpar a casa. A verdadeira autoridade vem de Deus. Sempre. Faz anos atrás, eu fui para o exterior e eu vivi ali poucos meses numa casa que tinha pessoas do mundo inteiro. E sabe, quando a gente está aqui no Brasil, a gente acha que nós somos muito diferentes dos outros estados. É como se fosse assim, nossa, aqui no sul a gente não tem nada a ver com o pessoal, sei lá, do Amapá. Só que quando você vai para o exterior e você começa a conviver com um gringo, você vê que o brasileiro é tudo igual. Nós é brasileiro, é tudo igual. Não importa se a pessoa é da Bahia, outro do Rio Grande do Sul, outro do Amapá, outro de São Paulo, brasileiro é brasileiro. E a gente não consegue perceber isso enquanto está aqui, né? Mas existem muitas características que a gente é igual. Por exemplo, o brasileiro é muito amigo de todo mundo, é muito aberto. A gente é da galera. A gente quer ser amigo das pessoas. A gente não nota, mas sim, a gente é, em comparação com os outros, sim. Outra característica, limpeza. A gente é limpo. Eu lembro de um momento lá no exterior que eu fui para um acampamento de jovens. E aí chegou a noite, ia ter um show. E daí estava todo mundo pulando e pulando. A gente saiu daquele show com o cabelo molhado de tanto suor. E eu fui para o dormitório. E sabe o que aconteceu? Todo mundo foi dormir. Acredita nisso? Todo mundo foi dormir. E eu fui a única a tomar banho. Pensei, não. Sim, todo mundo foi dormir. Na cama, suado daquele jeito. Brasileiro também gosta de usar água para limpar tudo. A gente usa água, a gente esfrega,
E o gringo não, o gringo usa paninho. Quando você vai ver a limpeza brasileira e a limpeza americana, o americano só usa paninho para limpar tudo. Por isso que as diaristas brasileiras são tão bem pagas no exterior, porque a gente limpa mesmo. Só que nós precisamos também desejar essa limpeza por dentro. Porque essas maldições, esses ataques espirituais, eles permanecem na vida das pessoas enquanto elas mantêm a sujeira dentro delas. O único caminho para a libertação é o arrependimento, é a mudança de vida. Deus se agrada muito mais da decisão firme que uma pessoa tem de limpar a casa do que aquela que faz uma limpeza obrigatória com paninho toda vez. Então é quando você decide que você vai mudar, isso agrada a Deus, mais do que aquela oração supérflua, repetitiva, de sempre, que é sempre com paninho. Quando você decide consertar a tua vida, o céu já começa a se mover antes mesmo de você confessar os teus pecados, apesar de que a confissão do pecado é extremamente importante para você receber perdão. Às vezes é preciso esticar o nosso espírito. Sabe? Como a gente estica muitas vezes o nosso corpo físico. Eu quero melhorar minha saúde, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr, eu tenho que ir além, eu tenho que dar mais e mais. A gente estica o nosso corpo para ir além do que a gente está ali na zona de conforto, para ter saúde. Muitas vezes na área emocional, na área da alma, a gente não quer entrar naquele assunto delicado, mas a gente fala. A gente entra profundamente para fazer aquela análise. Por quê? Porque a gente quer que a nossa alma seja limpa, a gente quer que a nossa alma seja curada. O espírito também precisa ser esticado muitas vezes. Precisa ser esticado quando eu não tenho vontade de estar na presença de Deus, quando eu não tenho vontade de ler a Bíblia, quando eu não tenho vontade de orar. Não, nós precisamos esticar o nosso espírito. Vencer essas batalhas é colocar a nossa casa em ordem. Olha para a pessoa do teu lado e diga: é tempo de colocar a casa em ordem. Deixar que ela seja construída sob a rocha. 1 Pedro 2, 6 ao 10. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Glória a Deus. Esse versículo fala sobre essa pedra angular que os construtores rejeitaram. Jesus. Jesus veio para trazer conserto, para trazer limpeza. Jesus veio para trazer de volta o povo para Deus. Porém, ele foi rejeitado. Os judeus rejeitaram Jesus. Eles crucificaram Jesus. Só que ele, essa pedra, essa rocha, se tornou a pedra principal. Então, para uns, Jesus é pedra de tropeço. Para outros, é essa pedra que a gente constrói a nossa vida em cima dela, através da obediência. Eu te digo, a palavra diz, fala ali em um momento: pode uma nação nascer em 3 dias? Pode. Você pode limpar e organizar a tua casa em um dia? Você pode ser perdoado e cheio do Espírito Santo em um dia?
você pode ser liberto e ter as maldições na tua vida que você carregou até agora quebradas em um dia? Eu te digo, você pode. Você pode, através dessa pedra angular, o sangue de Jesus, o sangue de Cristo nos limpa, nos redime, nos perdoa, nos justifica, nos santifica. O sangue de Jesus é que limpa a nossa casa. É uma graça que eu e você não merecemos. É a misericórdia de Deus que nos acompanha. Quem sabe você pensa assim: não, eu não sou digno do perdão de Deus por tudo que eu já fiz. Faz assim comigo. Enche o pulmão, solta. Você está respirando misericórdia. Você está respirando graça. Essa é a graça de Deus que nos dá a oportunidade de continuar. Então, será que você pode ser liberto em um momento? Será que você pode ser cheio do Espírito Santo em um dia? Você pode. Você pode, porque o sangue de Cristo nos redime. Cristo não morreu principalmente para fazer as coisas irem bem para nós. Não. Ele morreu para nos conduzir a Deus. Foi para isso que Jesus morreu, para que a gente volte para Ele. Então hoje é um dia de restauração. É um dia que você pode se abrir para Deus, trazer para fora, tirar lá dos armários de dentro da tua casa toda a sujeira, trazer para fora, confessando para Deus os teus pecados e deixando que o sangue de Jesus te limpe. E conforme Jesus vai entrando na tua vida, o sangue de Jesus vai limpando você, você vai sendo livre. Você vai sendo livre de toda maldição. Os espíritos malignos não suportam a limpeza e a ordem. E eles vão saindo e eles vão deixando. E aí você recebe essa nova identidade, sacerdócio real. Eu quero que você se coloque de pé agora.